Vamos dar continuidade ao assunto que nós paramos na última aula. Mas antes eu queria apresentar a Thaís. A Thaís é a filha da nossa irmã Sheila, secretária. Como é que nós vamos dizer para ela? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom, dando continuidade, na lição de número 9, eu não sei que página é. Alguém pode me ajudar? Na página 15, tá? Hoje nós vamos falar sobre as doutrinas da igreja local e os maçons, né? Bom, na última aula que nós paramos, nós iríamos, ou paramos na lição de número 9, onde fala sobre as doutrinas da igreja local. Por incrível que pareça, pastor Cristiano, há a igreja dos desigrejados. Por incrível que pareça, existe uma igreja dos desigrejados. Parece um paradoxo, né? Algo que não tem nexo. Nós vamos entender um pouquinho na lição de número 9. Acompanhe comigo aí na sua apostila. Lembrando a quem não tem, iremos providenciar material, tá bom? A introdução diz assim: a igreja local compõe-se de grupos de pessoas em cidades espalhadas por todos os Estados Unidos da América, no Brasil e alguns países do Oriente, que segue os ensinos de Witness Lee. Lee é um oriental que antes fazia parte da liderança do movimento chinês, fundado por Watchman Nee. O nome do grupo deriva-se do ensino sobre o localismo, o qual afirma que só existe uma igreja verdadeira, uma autêntica representante do corpo de Cristo, em qualquer localidade. O líder dessa seita escreveu a respeito das denominações cristãs, católicas ou protestantes, abre aspas. Não tente ser neutro, não tente a reconciliação com eles. Você sabe que as denominações estão erradas, mas você permanece em algumas delas por recear o que outras pessoas possam dizer, fecha aspas. Portanto, para ele e sua igreja, todas as denominações laboram em erro. A base da igreja, página 12, que é o livro deles, pretendemos nessa lição identificar e corrigir os ensinos errados que os membros dessa comunidade têm recebido e propagam como sendo verdades bíblicas e não são. Bom, igreja local. Ela não é muito conhecida se tratando de uma igreja tradicional, como a Assembleia de Deus, como Universal, Presbiteriana, e também não é uma seita conhecida como Testemunho de Jeová, Mormon, Maçom, enfim, mas é uma seita que vem crescendo e ganhando um corpo, que traz algumas metodologias que confrontam as Sagradas Escrituras. Para começar, eu não sei se você sabe, mas o termo igreja, anotem, por favor. O termo igreja, ela vem do grego eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Para fora. Então, o termo igreja, que em português é conhecido como igreja, no original grego, quando você lê a palavra igreja na Bíblia, no original é uma palavra chamada de eclésia. Eu coloquei com CL, mas na verdade ela é com K, tá? Eclésia. E eclésia significa chamados para fora. Chamados para fora da onde, gente? O que vocês acham? O termo igreja, chamados para fora. Fora da onde? Do mundo?
fora da estrutura? Fora da palavra. Não. A definição que mais se enquadra no termo eclésia, chamados para fora, que tem sim, chamados para fora do mundo, chamados para fora das quatro paredes. Além disso, o termo eclésia, chamados para fora do sistema eclesiástico. Olha que coisa interessante. Nós muitas vezes confundimos religiosidade versus essência. A religiosidade versus essência. Para Deus, em um relacionamento com Deus, o que ele valoriza? A religiosidade que você pratica ou a essência que você deveria ter ou que você tenha? Essência. Claro que quando eu falo de essência, eu falo de espiritualidade, falo de intimidade, comunhão, devoção, devocional. Isso é importantíssimo. A religiosidade em si, ela é ruim? Quem é que é religioso? Às vezes, né? Nós somos religiosos, sim ou não? Sim. Porque o termo religiosidade é alguém que pratica uma religião. Pratica os dogmas de uma religião, né? Dentro do termo religiosidade, nós temos algumas coisas como ritual, liturgia. Por exemplo, qual era o ritual para um hebreu do Antigo Testamento receber o perdão de Deus? Sacrificar um animal. Ele levava o animal, o cordeiro, até o sacerdote. O sacerdote passava a lâmina no pescoço do animal, jogava o sangue na bacia, espalhava o sangue em cima do altar, pegava as partes do peito, das coxas do animal, oferecia no altar do holocausto, as partes externas ou extremas do corpo, como pata, pernas, era dedicado, era para que o dono do animal levasse para sua casa, para comer com a sua família. A gordura, Deus queria que fosse queimada no altar. Enfim, era todo um ritual. Todo um ritual. Religiosidade envolve ritual, envolve liturgia. Por exemplo, qual é a liturgia de um culto da Assembleia de Deus? Oração inicial, né? Algumas igrejas, 3 hinos da harpa, louvor, iniciação de dízimo, aquela coisa tal. Isso é importante? É importante. O que não pode acontecer aqui? A religiosidade se sobressair à essência. Eu falei algo aqui ontem que eu posso passar a vida inteira dentro de uma igreja e perder a minha salvação. Eu posso passar 30 anos praticando uma religiosidade, como assim? Culto de quarta-feira, culto de sexta, culto de domingo, culto na quarta, culto na sexta, culto de domingo, sabe? Essa rotina. Então assim, essa religiosidade ela é importante, mas não pode sobressair sobre a essência. Quando você ler o livro do profeta Joel, os 3 capítulos do livro do profeta Joel, Deus manda uma praga de gafanhotos na lavoura de Israel. A economia da população israelita vinha daquilo que eles retiravam da terra. E quando Deus mandou a praga, os gafanhotos acabou com toda a lavoura, com toda a plantação, destruiu a colheita daquele ano. Então os homens começaram a questionar por que desse ataque. Claro que eles sabiam que o pecado que Deus estava dominando, a idolatria, iriam levar eles a este caos, mas eles subestimaram, por se tratarem, olha, nós somos povo de Deus, então nada vai acontecer com a gente. E aí que há um engano. Não é porque nós carregamos um nome que tudo pode acontecer com o ímpio, menos comigo. Não, eu estou sujeito a acontecer
o que acontece, de acontecer comigo o que acontece com alguém que não é evangélico. Mas aí que está, quando a praga atingiu toda a plantação, toda a lavoura, eles foram questionar para Deus. E Deus responde ao profeta Joel, e Joel transmite a mensagem para o povo dizendo que quando eles vinham para cultuar, eles rasgavam as vestes. Ato religioso. E Deus estava pedindo, eu quero que rasgue o coração. Eu não quero veste rasgada. Eu não quero uma religiosidade. Eu não quero algo que se pratique, que se mostre que está se praticando. Eu quero essência. Quando você ler o capítulo 1 do livro do profeta Isaías, Isaías vai denunciar a nação de Israel. Deus chega ao ponto, irmão velho, de falar assim: eu odeio o culto de vocês. Está lá em Isaías capítulo 1. Eu detesto. O termo chega a dizer o seguinte, que Deus tem ânsia quando aquele povo vem adorar. Porque ele vai dizer em Isaías capítulo 1, com a boca eles louvam, mas o coração está longe de mim. Então, essência. Então, chamados para fora de uma religiosidade engessada, de um sistema que te prende, e que a sensação que alguns têm é que ser cristão é só aquilo que é praticado dentro das quatro paredes. Mas eclésia, chamado para fora, não só para fora do mundo, do sistema corrupto do mundo, mas do sistema religioso. Procure na Bíblia Deus procurando que alguém, ou procure na Bíblia Deus procurando adoração. Aonde está escrito na Bíblia que Deus está procurando que alguém, ele busque adoração? João capítulo 4? Não. João capítulo 4 vai dizer que ele não está à procura de adoração, ele está à procura de adorador. É diferente. Ah, tá. Você não vai ver Deus dizendo assim: me adore, me adore, me adore, me adore, eu quero adoração, 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 eu quero louvor, louvor, louvor. Não. Deus está dizendo: eu quero adorador. Eu procuro os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Ele busca a pessoa, não o que a pessoa faz para ele. Que é diferente. Deus não está satisfeito só por aquilo que você faz para Ele. Deus quer saber se você tem Ele. É diferente. Sabe o que acontece, professor? Muitas pessoas, eu sou uma doutora, muito preocupada com talento. Sim. Sabe? Porque é fácil, tem gente que realmente tem talento para cantar, tem talento para, como se fala, para orar, para ministrar, mas tem que tomar muito cuidado com o ego. Sim. Ontem, Sim. a pregação, eu saí torta, me preocupada, eu falei: meu Deus, me ajuda a sair dos maus caminhos, porque ainda há maus caminhos na minha vida. Ontem a pregação foi assim que era para chacoalhar mesmo o povo. Para essência, mexer com a essência. A gente está numa sensação, a gente está vivendo um tempo de... parece que nós estamos anestesiados. Acho que as mensagens, os pregadores pregam, e as mensagens parecem que não mexem com a gente dentro, né? Só mexe por fora. E essa é uma preocupação. Temos que pregar mensagens que mexam dentro das pessoas. Acho que uma coisa que Jesus teve que combater muito foi a religiosidade. Sim, a religiosidade. E é justamente essa questão, quem concorda comigo que a diversidade, ela tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo? Sim. Vamos lá. O Espírito Santo, ele age de forma diversificada? Sim. Haja vista quando você pega a lista dos dons espirituais, escrita por Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar de 9 dons. Palavra da ciência, profecia, fé, interpretação de línguas. Veja que o Espírito Santo ele é diversificado. Então, aonde há diversidade, o Espírito Santo pode atuar com livre e espontânea vontade. Agora, o grande problema é que nós estamos vivendo uma fase de diversidades de igreja. Eis aí o perigo.
diversidade de igreja. É claro que há muitas igrejas que são abertas por orientação divina. Deus chama, capacita a pessoa abre um ministério e exercita e passa a exercitar uma fé, indo atrás de almas, enfim. Mas há aqueles que abrem ministérios por inúmeros motivos. Eis aí o perigo. Normalmente, alguns abrem ministérios visando lucro. Porque pensa comigo, se ele está abrindo ministério, quem é que vai administrar o dinheiro da igreja que entra? Essas são as igrejas são exceções, tá? Lembra que eu disse ontem, Mateus 24, que diz assim, os discípulos perguntam para Cristo qual é o sinal da vinda dele. Aí Jesus começa a elaborar, olha, muitos se passarão por mim dizendo ser o Cristo. Aí Jesus orienta, não vá atrás deles. E ali a ideia de proposta de evangelho. Quem concorda comigo que nós estamos vivendo uma diversidade de proposta de evangelho? Sim ou não? Sim. Cada igreja tem a sua proposta. Mas será que essa proposta, ela apela para uma religiosidade ou apela para uma essência? A religiosidade. Aí a gente precisa analisar. É por isso que eu tomo cuidado com essas diversidades de igreja. Esses dias a minha esposa ela esteve no salão de beleza e ela estava e uma das atendentes estava conversando com uma espírita. E a espírita a atendente, a manicure, que é evangélica, estava conversando com ela. Aliás, estava atendendo a espírita e a minha esposa estava conversando com uma outra atendente falando sobre igreja, né? Sobre obra de Deus, enfim. A espírita estava ouvindo. A espírita perguntou para minha esposa, me permita, eu estou ouvindo aqui a conversa, não tive como não ouvir, mas eu quero saber uma coisa, eu sou espírita, enfim, mas por que entre vocês não se entendem? Por que há tanta igreja aberta? Ela perguntou. Por que vocês brigam tanto? Aí a minha esposa ficou sem responder. Não teve resposta para dar para ela. Porque ela indagou o seguinte, poxa, eu ando pelas comunidades e cada garagem tem lá meia dúzia de cadeira e um camarada de terno e gravata pregando. Não deveria ser uma só? Por que vocês não se ajuntam e fazem uma só? Tem razão ela. Porque essa é a visão que eles têm da gente. É uma competitividade, não uma unidade. Sim, esse é o perigo. E aqui é justamente esses assuntos que fazem com que seitas começam a aparecer, como essa da igreja local. Lembra que eu falei no começo? A igreja aceita por nome igreja local. Por que igreja local? Porque eles não querem denominação na placa. Eles querem serem conhecidos como igreja sem nome. Como eu disse, é a igreja dos desigrejados. São aqueles que não estão satisfeitos com o sistema eclesiástico e querem participar de uma ideia, de uma igreja que não esteja ligada a nenhum sistema. E é por isso que o comentarista colocou aqui que eles orientam os seus membros a não se misturarem com as outras igrejas. Mas isso, professor, quando a pessoa começa a entender isso, ela vai procurar os meios corretos de fazer com que a igreja se torne o ministério correto. Mas qual é a chance de uma pessoa ser discipulada por um líder como esse? Há tanto tempo, qual é a chance, qual a probabilidade dela mudar de ideia para ela ter a sua mente aberta para a verdade do Evangelho? O convencimento do Espírito Santo é o único caminho. Pode acontecer, mas é muito provável que poucos mudem uma mentalidade que já está sendo ensinada Há muito tempo. muito tempo. Vamos dar continuidade? Olha só. Sobre a questão da natureza de Deus, o que essa seita chamada igreja local acredita? Segundo a teoria de Witness Lee, que é um dos líderes desse movimento, quando se fala de trindade, o que eles acreditam? Qual é a crença deles, dessa igreja local, se tratando de trindade? Bom,
é normalmente declarada assim, preste bem atenção, abre aspas, na natureza do único e eterno Deus, há 3 pessoas eternamente distintas. Eu estou na página 15, lição de número 9, tá? Há 3 pessoas eternamente distintas, até aqui, ok, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok, todas as 3 pessoas são o mesmo Deus, ok, embora, e aqui já vai começar a mudar, embora o Pai não seja nem o Filho, nem o Espírito Santo, o Filho não seja nem o Pai e nem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não seja nem o Pai e nem o Filho. E aqui que eles vão cair em contradição, porque eles acreditam que a Trindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que é o mesmo Deus, só que eles se contradizem dizendo que nem o Pai é o Filho e nem o Filho é o Pai e nem o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho. Eles estão separando Deus, e a Trindade não separa Deus. Tem gente que não entendeu ainda o processo da Trindade. Repetindo o que eu havia dito semana passada. A palavra, para começar, a palavra Trindade não há na Bíblia. Mas ela é composta por quem, gente? Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo. A Trindade, e nós cremos na Trindade. A Trindade está expressa na Bíblia. Abra em Gênesis 1, 26, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Professor, aqui, voltando ao pessoal falando, também me intriga muito, esse negócio de quando há essa desunião da igreja, separação. Eu participei de 2, eu tive a oportunidade de participar de uma aqui, foi no pastor Daniel aqui. E se torna muito difícil você ver aquelas pessoas que estão já ali há anos se revoltarem contra o pastor da igreja, querer liberdade, vamos montar outra igreja, vamos sair fora. Normalmente pessoas que abrem ministério, eu estou falando, salvo as exceções, por favor, não me entenda aqui, tá? Pessoas que abrem ministérios independentes, alguns não querem obedecer à liderança da igreja que participavam, não querem respeitar, acham que eles têm capacidade de dirigir uma igreja diferente do líder que eles tinham lá, e aí abre o seu próprio ministério. Gente, as igrejas são abertas por inúmeros motivos. E aí, como o caso da espírita, olha o que o mundo, olha a visão do mundo em relação a nós, com tanta diversidade de igrejas. Se você vai na comunidade, em cada garagem tem uma igreja. Está lá, a garagem, onde o cidadão guarda o carro, com 6 cadeiras, e um camarada de terno e gravata lá, esgoelando no microfone com uma caixinha do lado. Na rua dela não tem não, a gente passa e vê que não é uma garagem lá, um cara guarda o carro, depois ele... Não, nada contra, tá, gente? Por favor, quanto mais igrejas melhor. Mas qual é a proposta de evangelho daquela igreja? Aí que muda um pouquinho. Acharam Gênesis 1, 26? O que está escrito aí? E disse Deus: produzam as águas abundantemente. 26, desculpa. Isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Bom, observam aí o verbo façamos. E disse quem? Deus. Disse Deus. Façamos. Peraí. Deus, aí o texto está fazendo um relato da criação. O relato da criação. Sendo criado a terra, havendo a separação da porção seca, da porção molhada, a criação dos animais marinhos, animais silvestres, a natureza, a vegetação, o jardim. Por fim, Deus cria o homem. Só que ao criar o homem, aí está na eternidade ainda. Disse Deus: façamos, plural. Bom, ele está falando com quem? Ele está falando com o filho,
que ainda não havia sido encarnado, ele não havia vindo à terra, e está falando do Espírito Santo. Por exemplo, veja aí Mateus capítulo 3. Um exemplo da Trindade, da atuação na Trindade no Antigo Testamento, e agora eu vou te dar um outro exemplo da Trindade no Novo Testamento. Leia aí o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3. Quando ele pegou a Trindade, desceu a pombinha lá em... Isso, leia o texto do começo. Capítulo 13. É Mateus 3, 3:13. 3,13. Leia para nós. Posso ler? Pode sim. Então veio Jesus da Galiléia, veio com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Perceba, não há a palavra Trindade dentro da Bíblia, mas há a atuação da Trindade na Bíblia. Eu dei um exemplo no Antigo Testamento, agora veja um outro exemplo. Jesus está sendo batizado, o Filho está sendo batizado. Quando ele sai das águas, o céu se abre, a pomba desce, símbolo do Espírito Santo, pousa em Jesus, e aí a voz ecoa: Eis o meu Filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi ou escutai. Bom, aí nós temos a atuação da Trindade, a presença da Trindade. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz de Deus, o Pai. Veja que a Trindade está presente. A Trindade nada mais é do que o Pai, o Filho, o Espírito Santo em forma única. O Pai é o Filho é o Pai é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Filho. Eles não se dividem. A Trindade não se divide. E eu não posso entender isso aqui como uma hierarquia. O Pai está acima do Filho, o Filho está acima do Espírito Santo. Não, isso aqui não é sistema hierárquico. Aonde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo, está o Pai e está o Filho. Eles não se separam. E a teoria ou a crença dessa igreja local, sem nome, acreditam que o Pai é um, que o Filho é outro e que o Espírito é outro. A Trindade não se separa. Se você for analisar pela Bíblia, você vai ver a única vez que há uma suposta separação é o Pai criando, o Filho salvando e o Espírito convencendo. Ou seja, os três são um, só que, biblicamente falando, o Pai cria, o Filho salva, o Espírito Santo convence. Só que o Espírito é Deus e o Filho. O Filho é Deus e o Espírito. O Pai é o Filho e o Espírito Santo. Que loucura, cara. Não entra isso na minha cabeça. Bom, Deus está aqui? Deus está aqui? Sim. Então o Filho e o Espírito Santo também está. O Espírito Santo está aqui? Está ou não está o Espírito Santo aqui? Sim. Então o Pai e o Filho também estão aqui. Eles não se separam. Mas se você for pela Bíblia, por exemplo, quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Filho. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Só que os dois é a mesma pessoa. Misericórdia. Ai, Jesus.
É Quem- pecado a gente, ó. Discordar é pecado de Não, discordar. é que é difícil até para nós entendermos. Porque, ó, professor, quando a gente ora, a gente fala, Senhor, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que eu entro na tua presença. Se a gente não orar em nome de Jesus Cristo, não chega na presença de Deus. Por isso eu creio que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas é isso Eu que creio é. em 3 pessoas, pastor, professor. Não é 3 pessoas. Não Esse é o problema. A Trindade não se refere a 3 pessoas distintas, que é o que a seita ensina. Não é 3 pessoas distintas. São 3 funções distintas em uma única pessoa. Mas, professor, como que Não pode, dá, pelo amor velho. de Deus? Não dá. Deus quer falar o meu filho Porque aqui, o filho é o É. caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai. E o Espírito, ele conduz pelo caminho. Sim. E o caminho leva ao Pai. É claro, eu preciso que você entenda, quando Jesus se humaniza, ele veio, é Deus em forma de carne. Haja vista aqui em João 17, ele vai dizer, eu, carne e osso, ali para nos dizer, eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim vê o Pai. Então até a crucificação, era Jesus em forma de Deus, em forma humana, morrendo na terra. após a crucificação. A crucificação, Aí mudou tudo. não mudou nada. Não tem como, professor. Não tem como. Porque quem crê em mim tem que crer naquele que me enviou. Então existe um Pai. Não, se eu caracterizar como uma hierarquia, eu estou dividindo Não Deus. estou querendo caracterizar uma hierarquia, mas eu creio em 3 personagens diferentes numa trionidade. Se você substituir esses 3 personagens diferentes por 3 funções diferentes, você vai entender melhor. Porque olha, a gente é feito semelhança de Deus. Sim. Certo? Sim. Temos corpo, alma e espírito. Sim, Se a gente morrer, a palavra ensina que a carne vai voltar para a terra. sim. O espírito volta para Deus. E a alma é a gente, a nossa personalidade. É aquilo que a gente vai fazer, o que a gente vai escolher para determinar se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Somos um. Mas cada um tem um destino. Cada um tem uma função. Espera aí, enquanto você está com vida, tem quantas pessoas aí dentro de você? Ai, Tem 3 ou tem 1? Eu estou vendo só uma Priscila na minha frente. Então, mas tem uma Priscila. Gente, vamos lá. Repetindo o que eu estou passando para vocês. A Trindade é Deus que dentro do plano